Bom dia, tudo bem com vocês? Que vocês tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe mais um dia para todos nós, né? Porque nós temos a oportunidade de fazer algo diferente que nós não fizemos ontem. É, hoje eu quero compartilhar com vocês o devocional de hoje. E o devocional de hoje ele fala o seguinte: dê um basta na procrastinação. Quero compartilhar com vocês o versículo que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Diz bem assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, tipo assim, o que ele diz pra gente? Precisamos entender que se ficamos esperando por sinais e condições que consideramos perfeitas, nunca vamos plantar e nem colher. Ou começamos a agir e viver agora com o que temos e somos, ou nunca chegaremos a lugar algum. O autor de Eclesiastes já estava cansado e impaciente com a vida quando escreveu essas palavras. Salomão já era idoso e já tinha desfrutado de tudo o que Deus lhe concedera. Seus conselhos duros e pesados são difíceis de ler. Ele já vai direto ao ponto e nos incita a agir sem demora. Esperar termos todas as condições perfeitas para então fazer algo só nos leva a procrastinar. Perfeccionismo é um defeito. Aguardar para que algo grande aconteça ou até ter certeza de todo é inútil. Nunca vai acontecer. A palavra é direta, autêntica e clara. Nos milagres que aconteceram, se jogar e acreditar de verdade, não havia tempo para esperar e ter certeza. Além disso, a fé antecede o milagre. Crer tem mais valor do que ver. É importante nos lembrarmos disso. Muitas palavras de Deus foram derramadas sobre nós, mas jamais vividas, porque não conseguimos abandonar a inércia. Ficamos esperando, adiando. Quando eu tiver certeza, vai. Mas não existe certeza. Eu não tenho convicção de nada. Até hoje ainda estou meio perdido, sem entender o que o Senhor viu em mim. Quando Deus me deu a missão de ser um pregador, tive milhares de dúvidas. Muita gente fala milhões de vezes melhor do que eu. É muito inteligente. Não sou completo. Pelo contrário, estou em construção. No entanto, uma coisa é certa: ninguém jamais poderá me acusar de ter ficado parado, enquanto via as pessoas necessitadas de ouvirem a palavra de Deus. O que o Senhor me mandou fazer, estou fazendo. Parecia que o meu chamado não tinha sentido. Mas se o Criador chama a mim, basta obedecer. Porque procrastinar é o mesmo que desobedecer. Você também é chamado para uma missão e deve cumpri-la. Se estiver sol, vá. Se chover, não desista. Você nunca se sentirá totalmente pronto. Então, simplesmente deixe de protelar e comece já a agir. Se o Senhor disse que este é o tempo e você é a pessoa, Ele cuidará para que tudo ocorra bem, porque a obra é dele e para Ele. Então, essa palavra, na verdade, ela veio assim como uma flecha para mim hoje. É, tenho assim particularmente orado para que Deus
me use conforme o querer dele e como ele achar melhor. Mas muitas vezes vem essa dúvida, mas será que eu sou capaz? Sou tão pequena aos olhos de tantos, né? Tem pessoas aí tão extraordinárias sendo usadas por Deus, né? Porque, logicamente, ninguém é igual a ninguém, como os dedos das mãos, né? São todos diferentes. Mas cada um tem o seu dom, cada um tem aquele toque que Deus colocou em si. Eu digo assim que até eu sempre comento com as pessoas que estão comigo, eu falo assim que eu sou um vaso já remendado, que Deus está moldando, porque assim, já, como eu já comentei algumas vezes, é, em 2011 eu sofri um acidente, é, eu levei vários pontos na cabeça, eu tive, é, ai, como é que fala? Traumatismo craniano. Então, tipo assim, esse é o delay que eu tenho. Então, tipo assim, você. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. E porque eu creio que Deus tem algo para minha vida. Então, é, eu estar hoje aqui na presença de Deus, para mim isso é uma alegria muito grande e poder viver a palavra dele, poder viver o que ele tem para mim, isso é muito grandioso. E, e não foi só isso, né? Depois, alguns anos depois, o inimigo tentou contra a minha vida de novo, né? Onde eu sofri uma queda em 2019 de uma escada alta na casa da minha mãe. É, levantou um negócio justo no mesmo lado em que eu tive o corte na cabeça, né? Aí, nossa, então, tipo assim, mais uma vez Deus me livrou de uma situação. E quando foi em 2000 e... Eu não lembro agora de cabeça se foi em 2022, não, em 2023. Quando foi em 2023, num culto da ceia que estava tendo do congresso da igreja onde eu congregava na época, eu tinha subido no altar para louvar e, e sofri uma queda do altar. Eu caí do altar. Então, muitas vezes, eu falo assim que a gente chega a trincar, mas Deus cuida para que nós não quebramos, né? Para que nós não continuamos ainda intactos, né, na mão do Senhor. Para fazermos o que Ele quer que nós façamos. Então, essa palavra, ela vem para nos direcionar, que se o Senhor te entregou algo em suas mãos hoje, seja o que for, para você cantar, para você falar uma palavra para alguém, para você pregar, vá. Vá, porque ele vai te direcionar, ele vai te dizer o que fazer, mas ele vai estar contigo a todo momento. E que nós só temos que agradecer, né? Agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Pelas graças que Ele tem derramado em nossas vidas. Eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Só tenho que agradecer. Agradeço a Deus por cada um que muitas vezes passa por aqui. Que seja 1 segundo, 2 segundos, mas eu sei que é Deus quem coloca. A palavra, ela nos alimenta. As orações, elas nos mantêm de pé e nos fortalece. Saiba que muitas vezes, quando você acha que não tem mais saída,
que você acha que tudo terminou, lá quando você abre a porta, Deus te diz: eu estou aqui. Só estou esperando você me chamar, confiar, dobrar seu joelho e orar. Porque através das orações nós quebramos cadeias, nós nos libertamos de muitos sentimentos que não nos pertencem, de perdões, né? De perdões não perdoados, de situações não perdoadas. Mas hoje eu te digo, te liberta disso, que isso não te pertence. Deus sempre fala, né? Que a vingança não é minha. Então, não sei, tá